Meu cabelo tá um horror. Tentei arrumar antes de vir, mas não deu jeito. Meu também tá longuíssimo. Eu geralmente tenho ele por aqui. Então. Boa tarde, bom dia. Não sei que hora você está vendo aí no YouTube. A gente está falando hoje com a Fânia Rodrigues, é uma correspondente internacional, atua com vários veículos independentes brasileiros, entre eles Opera Mundi, correspondente de Opera Mundi em Caracas. Como é que você está, Fânia? Tudo bem por aí? Oi, Haroldo, tudo bem? Como diz aí um dos fundadores de vocês, tirando a guerra, tá tudo em paz. O Breno sempre diz isso. É verdade. E agora muitas guerras. Aí na Venezuela mais de uma, né? A gente aqui tem que enfrentar o Bolsonaro e o coronavírus. Aí vocês têm que enfrentar as tentativas de golpe e o coronavírus. Nessa, a gente está gravando isso na quarta-feira, né? O governo Maduro prorrogou o estado de emergência para combater o coronavírus. Como é que tá isso aí? Você vê que trabalhar Então, de casa é uma loucura, então acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. sim. Não, mas eu tô atenta, eu escuto todos os discursos. Não, porque aqui, assim, os políticos adoram fazer discursos, e os discursos, assim, são de uma hora, 2 horas, 3 horas. Então, às vezes eu passo o dia escutando discursos. Ontem, no discurso do Maduro, ele prorrogou esse estado de emergência, que era válido por 30 dias, ele estendeu para outros 30 dias, que dentro desse estado de emergência está a quarentena, entre outras medidas de segurança, né? E o que quer dizer, basicamente? Esse decreto que o governo estabelece algumas normas e algumas regras para o isolamento social. Agora, o ministro da Economia já havia dito durante a semana que haveria uma abertura gradual do comércio, e isso tem havido, o que não deixa de ser quarentena. São duas coisas diferentes, porque assim, o fato de estar em quarentena não elimina a possibilidade de que alguns negócios estejam abertos. O que eles estão fazendo é estender um pouco, flexibilizar um pouco mais os negócios que podem abrir. Então, essa semana, por exemplo, eu já vi algumas lojas, por exemplo, lojas de tela de tecido, que estavam fechados, agora estão abertos, que é uma questão que no início da quarentena foi vista como uma questão não prioritária, mas como você faz as máscaras? Você precisa de tecido, né? Então, Claro. eles abriram algumas coisas assim de utilidade secundária, por exemplo, casas de construção, que é importante porque, por exemplo, a iluminação depende da compra de lâmpadas, né? Então, essas casas vendem. Muitas das máscaras utilizadas aqui são máscaras utilizadas também na indústria ou na construção civil, aquela máscara que realmente protege mais até que uma máscara de tela, né? Sim. Então, esse tipo de coisa a gente já começa a ver abrindo por aqui. Mas a extensão da quarentena é simplesmente para dizer que não estamos em condições normais, ou seja, que não tem uma normalidade ainda. Então, foi mais por isso, mas tem uma flexibilização. Agora, a Venezuela é um dos países da América do Sul de melhor resultado no controle do coronavírus, certo? Se não o melhor. Sim. Essa avaliação chega aqui no Brasil e você deve imaginar, tem muita fake news rolando sobre a Venezuela. E uma das perguntas frequentes mas será que o Maduro está falando a verdade? Você está em Caracas, você está vendo isso acontecer e você deve ter a sensação, não só a informação que eu sei que você tem, mas você também deve ter a sensação. Os hospitais estão lotados, você ouve falar de casos de pessoas muito doentes, de falta de atendimento, ou isso não está acontecendo mesmo? Então, essa dúvida sempre existe. Quando todo mundo começa a falar dela, a gente começa
a procurar informação para ver o que está acontecendo, né? E eu tenho muitos amigos de várias áreas. Por exemplo, tem um grupo de amigos grande que é da Cruz Vermelha Internacional, que são estrangeiros, então eles não têm compromisso nenhum com o governo, né? Ideologicamente, estou dizendo. E eles entram em hospitais porque eles fazem parte de uma equipe que assinou um convênio com o governo venezuelano para dar assistência aos hospitais. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele entra diariamente em mais de 15 hospitais. Então, ele sabe exatamente o que está acontecendo. E é um português, trabalha na UNICEF, tem nada a ver. E, Fânia, as coisas melhoraram bastante, porque, assim, a crise econômica degradou bastante o sistema de saúde venezuelana, mas eles, surpreendentemente, estão em condições melhores que antes da crise do coronavírus. Tem doentes, porque o governo estabeleceu que todos os doentes, embora alguns sejam assintomáticos ou com sintomas muito fracos, todos devem ser hospitalizados para evitar o ciclo de contágio, né? Então, aqui tem 400 contagiados, dos quais mais de 200 estão com vírus ativo. Então, essas pessoas estão nos hospitais. Mas eles têm me dito que não tem essa situação caótica, que tem vagas, que ainda tem muita possibilidade de atendimento, no caso, se a epidemia vier a crescer. E eu também pergunto para os vizinhos, para os amigos, que não tem nada a ver, se eles conhecem pessoas que estão com coronavírus. E até o momento, Haroldo, eu não conheço ninguém que tenha coronavírus. Eu não conheço ninguém que conheça alguém que tenha coronavírus, ou seja, assim, é algo ainda muito distante da nossa realidade, entendeu? Eu não tenho nenhum vínculo com pessoas que ouviu falar de um amigo que tinha, por exemplo. Então, já isso dá a sensação que o vírus está muito distante, ou seja, realmente parece ser um número muito pequeno de pessoas. Daí também teve uma encuesta, uma pesquisa feita pelo governo, mas em associação com a Organização Mundial da Saúde, que eles perguntaram a mais de 15 milhões de pessoas, é uma base de cadastro que eles têm do sistema público de atendimento básico à educação, à saúde e ao sistema social, que eles têm essa base de contatos. Então, eles entraram em contato com essas pessoas, e aí, para receber o benefício que o governo dá para as pessoas ficarem em casa, você tinha que responder essas perguntas. E aí, entre as perguntas está: você conhece alguém que tenha coronavírus? E aí, acho que 1,2% da população respondeu que sim. Então, veja como é pequeno a porcentagem, inclusive, de pessoas que conhecem doentes. Realmente a sensação que a gente tem aqui, quem acompanha as notícias da Venezuela, de que realmente a situação está bastante sob controle, mas de fato circula muita dúvida, assim, eu achei importante você fazer esse relato. Simultaneamente a isso, o governo Maduro teve que enfrentar mais uma tentativa de golpe ou de instalação de guerrilha, não sei como é que estão tratando aí esse episódio. Você fez 2 matérias importantes sobre ela, que foram publicadas na revista Fórum, que é um site progressista brasileiro. Até vou compartilhar depois, quando você começar a responder a pergunta, mas eu queria que você contasse um pouco essa história e falasse um pouco sobre essas 2 matérias que você fez, que são muito importantes. Uma que você conversou por telefone, mas conversou com os pescadores que prenderam os invasores, né? E a segunda matéria que você fez, que é uma matéria sobre os mercenários que fizeram essa tentativa de invasão do território venezuelano, das relações deles com o Trump. Então, começa falando sobre os pescadores, que é a matéria publicada pela Fórum essa semana. Então, muita gente do Brasil, curioso, que entrou em contato comigo em privado, perguntando se era verdade essa história dos pescadores, né? E de tantas pessoas perguntaram, eu falei, vou fazer uma matéria desses pescadores. E para tirar essa história limpo, né? Se é verdade, se não é, se foram eles que prenderam os caras, se não foram e tal.
E aí tem uma foto emblemática de um civil com uma arma apontando para o barco onde estavam os mercenários. Essa foto realmente é de um policial vestido de civil que decidiu ali no calor do momento, essa foto que aparece agora, que estava de civil, que não estava trabalhando no momento, mas tinha arma e saiu de casa para ajudar a conter, porque no momento eram só 4 policiais em toda a vila, e ele estava de folga, era o 5º policial, estava de folga. Mas o papel dos pescadores nessa questão, primeiro, foi de dar esse apoio para os policiais, porque eram 8 mercenários com armamento pesado. Uma policial me contou que eles tinham armas longas no barco. Então, quando a população se aproxima dos policiais e começa a dar apoio, os policiais também se sentem respaldados, né? E a participação dos pescadores foi na imobilização dos suspeitos, ou seja, ajudou os policiais a algemar, mas não foi um algema, porque não tinha algema, então foi muito engraçado que eles usaram as cordas que eles usam para arrastar as redes de pesca, entendeu? As cordas aí. E foi legal porque foi espontâneo, eles... sabe? Esses detalhes não foram planejados. E aqui eles foram amarrados e deixados à sombra, né? Ainda tiveram esse cuidado. Quando a gente viu essa foto, a gente pensou, nossa, os venezuelanos são muito legais, né? Porque qualquer outro teria deixado os caras no sol escaldante do Caribe, que você que conhece bem o sol escaldante do Brasil, aí você sabe o que pode ser um sol, né, do Caribe venezuelano. Assim, os caras em 2 horas com certeza teriam uma insolação, sabe? Vindo dos Estados Unidos, branquinhos daquele jeito. Então, os venezuelanos são muito legais. Então, mesmo os caras invadindo o seu país, atacando o seu país, tá? Os caras ainda têm a generosidade de deixar eles ali esperando na sombra. Então, essas fotos rodaram o mundo e muita gente tinha dúvidas. E aí, quando eu fui entrevistar esses pescadores, foi muito legal porque eu liguei para um deles, né? E aí ele saiu passando o telefone para todo mundo na vila. E os caras começaram a falar, eu falava, não, peraí, gente, mas com que eu tô falando agora? Mas, enfim, o relato principal é do líder lá do Conselho dos Pescadores, que ele me conta que foi muito mais do que apareceu na imprensa ou do que as fotos mostram. Eles tinham uma organização prévia, Haroldo, incrível. Eles botaram homens nas montanhas, porque, assim, essa região costeira, ela tem muita montanha próxima ao mar, entendeu? Foi por isso que eles escolheram essa zona para desembarcar, porque a ideia deles era sair das embarcações e subir montanha, entendeu? Até se sentirem seguros para buscar o apoio que eles tinham em terra. Então, foi muito importante eles terem essa estratégia antecipada. Eles colocaram os homens nas montanhas para observar o mar, como estava em quarentena, não tinha grande fluxo de barco, e aí, de longe, eles observaram essa embarcação, que era uma embarcação maior do que normalmente eles costumam ter na zona, e já acharam estranho. E aí, os caras tinham telefone satelital, os mercenários tinham um telefone com conexão via satélite, e aí eles conseguiram ver algumas informações, que o primeiro barco tinha sido abatido em confronto, 8 homens haviam sido abatidos em confronto, então eles tinham uma série de informações já nesse momento. Sabendo disso, eles decidem tirar o teto do barco, porque aqueles barcos turísticos que eles contrataram um barqueiro, o barco não era deles, eles contrataram um barqueiro, e aí aqueles barcos turísticos com aquela proteção, aquele teto em cima, entendeu? E o teto era branco, então era muito fácil visualizar de longe, né? E aí eles decidem, depois de saber disso, eles decidem romper esse teto, cortar esse teto e jogar no mar. Essa movimentação, os pescadores que estavam nas montanhas observando, já entenderam que os caras estavam querendo se disfarçar, entendeu? Entendi.
E aí avisam as autoridades, mesmo sem enxergar ainda, porque estava muito longe, eles não conseguiam enxergar a sigla do barco, qualquer ponto de identificação do barco, mas eles conseguiram identificar essa movimentação, porque eles trabalham no mar, então eles sabem quais são as movimentações típicas E eles de um conhecem barco, os né? barcos da região e sabem o que eles fazem ali, exato. Exatamente. Então, eles avisam as autoridades, depois que eles avisam, passam poucos minutos até que chega um helicóptero militar, que foi importantíssimo para dar esse apoio na parte do mar, porque daí os mercenários não podiam fugir, porque o barco que eles estavam era mais potente, é um barco de 2 motores, entendeu? Então, eles poderiam tentar fugir. E aí o apoio desse helicóptero foi importante nesse sentido, para evitar uma fuga. Mas uma vez em terra, eram os pescadores, junto com os poucos policiais que tinham ali, que tinham que dar conta de deter esses caras, entendeu? E foi aí que os pescadores foram fundamentais, porque só os 5 policiais da zona não iam contra esses caras, eles tinham pistolinha e umas escopetas do tempo do EPA. Fânia, também sobre esse episódio, tem muita gente que acha que é inacreditável que a oposição, o Guaidó em particular, e as pessoas comandadas com ele, tenham feito um contrato, tenham assinado, mas aparentemente eles fizeram tudo isso mesmo, né? Não há nenhum indício de fraude nisso aí. Não, eu acho incrível as pessoas duvidarem disso, porque a própria oposição não está negando isso. Uhum. A oposição não está dizendo que isso é mentira, que eles não assinaram o contrato. Não, eles estão orgulhosos de terem feito isso. E o Guaidó, pessoalmente, se negou. Ele negou que tenha assinado o contrato. O assessor dele, o conselheiro dele, que é mais que um assessor, é um conselheiro, é um estratega político, é o cara por trás do Guaidó. Se chama Juan José Rendón, mora em Miami, é um cara respeitado, já fez mais de 40 campanhas políticas na América Latina, entendeu? Acabou de vencer a campanha do Uruguai, fez a campanha do México, do PRI. Então, um cara que tem uma experiência política fantástica na América Latina. E ele disse, eu assinei o contrato, eu fui lá, trabalhei as causas, falei com o advogado, sentei com o Jordan Grudu, tivemos meses de conversação e tal. E o Guaidó falou, é verdade, ele fez mesmo, então isso ficou meio chato, demitiu o cara, entendeu? O cara pediu demissão, enfim, uma coisa assim. Mas assim, ninguém negou essa estratégia, sabe? Ninguém disse esse contrato não existe. Não, assinamos o contrato e estávamos estudando as possibilidades dentro do TIAR, era uma posição legal dentro da comunidade internacional, e aí ficou meio feio, porque aqui na Venezuela caiu muito mal, entendeu? E aí teve um partido lá que eles chamam de G4, né, que são os 4 maiores partidos da oposição, um deles, o Primeiro Justiça, saiu a condenar, né? O Primeiro Justiça é um partido que tem dado aí um toque democrático nesse debate, porque é um partido que sempre pediu eleição, entendeu? Dos grandes partidos, é o que recorrentemente, ou pelo menos mais recorrentemente, tem pedido eleição como uma saída política, porque todos os outros não querem eleição, eles querem derrubar o governo por todas as vias possíveis, menos inclusive a eleição. Apoio internacional de mercenários. Incluindo essa possibilidade, né? Então, assim, eu acho estranho quando alguém diz que isso é invenção, porque a oposição não está negando isso. Isso não é uma questão de debate. Ou seja, não é um ponto do debate. É um consenso que a oposição não só fez, como se sente orgulhosa de ter feito isso. E você também fez a matéria entre os mercenários tinha um segurança do Trump. Conte como é isso. Eu vou também compartilhar a tela aqui da matéria. Aqui na Venezuela acontece coisas tão surreais que quando a gente fica sabendo as primeiras informações, a gente mesmo não acredita. Então, não, peraí, isso já é demais, entendeu? Senão, não é possível. E aí você começa a buscar informação e você vê que é possível sim. Então, o cara que assina o contrato com a equipe do Guaidó se chama Jordan Grudu.
ele é um canadense, ou seja, ele nasceu no Canadá, mas ele morou a vida inteira nos Estados Unidos, serviu o exército dos Estados Unidos. Ele era um boina verde, que é, como chamam, os integrantes como se chama, da corporação de soldados especiais lá, ou seja, a tropa de elite do Exército dos Estados Unidos. E aí, ele tem uma empresa de segurança privada que chama Silver Corp. Essa empresa tem páginas na internet, tanto no Instagram como no Twitter. E aí, quando começam a surgir as primeiras informações sobre esse contrato da equipe do Guaidó com essa empresa de segurança privada, a gente começa a buscar informação sobre quem é esse cara. E aí, eu percebi que era o mesmo cara que havia feito a segurança daquele show lá em Cúcuta, no ano passado. Não sei se vocês lembram que vários artistas internacionais se reuniram na fronteira da Colômbia com a Venezuela para fazer um show pró-direitos humanos, pró-ajuda humanitária da Venezuela, que tinha ali um fundo de legitimar uma invasão estrangeira contra a Venezuela, né? Aí tá o grudou, aí. E aí estava o Grudô fazendo a segurança privada desse evento. E na época já tinha rolado os comentários na internet de que ele era segurança privada do Trump. Só que eram só boatos, entendeu? E aí eu juntei as informações que saíram aqui desses boatos com o nome do cara, a foto do cara, e comecei a ver eventos públicos do Trump para tentar confirmar esse boato, sabe? E aí tinha um vídeo que o Diosdado Cabello tinha colocado no programa dele há uns meses atrás, há uns 3 meses atrás, que era um evento do Trump de 2018. Então eu coloquei que supostamente esse cara estaria no evento, mas a foto estava muito longe, não dava para ver, não dava para dizer que era o cara, entendeu? Ali era forçar muito barra para dizer que era ele. E aí eu falei, cara, eu vou ver os eventos do Trump de 2018. Porque se esse cara estava trabalhando com o Trump, ele tem que estar em outros eventos, entendeu? E comecei a ver uma vez só, né? E comecei a ver os vídeos públicos de 1 hora, 2 horas do Trump, até que eu encontrei um vídeo da Carolina do Norte de outubro de 2018. E aí eu comecei a ver as imagens do evento e comecei a buscar as fotos da Silver Corp, onde aparecia o Grudô, para ver se ele aparecia, porque ele sente orgulho de ser segurança do Trump, não? E aí eu procurei fotos que coincidiam com as imagens desse evento, como se fala, as cores de referência do evento e tal, e aí encontrei uma imagem onde ele aparece chefiando a segurança, dando ordens, ou seja, uma posição de quem está dando ordens aos outros seguranças, e de fundo um pequeno estádio, assim, e aí eu comecei a ver que toda a parte do fundo do estádio era igual ao fundo onde o Trump tinha dado um discurso, as letras e tal. E aí comecei a ver os vídeos de promoção da Silver Corp, e havia um vídeo onde havia 2 ou 3 segundos onde aparecia esse evento. Eu falei, é ele. E aí eu assisti o discurso inteiro, e o vi em 2 ocasiões, uma delas descendo a escada, uma imagem muito clara dele descendo as escadas, e a outra onde ele está subindo e o Trump está no fundo da imagem, entendeu? E quando eu fui terminando o vídeo, ali nos últimos 10 segundos, aparece o segundo mercenário que foi preso, que é o Luke Damon. Vou mostrar ele aqui também. Ele tá, quando o Trump termina o discurso, que vai saindo do evento, era o Luke Damon, que estava na porta do que seria o camarim, né? Onde o Trump iria sair. Então, o Trump é pegado de costas pela câmera e o Luke Damon de frente. E aí Mas essa daí você está falando desse aqui. Essa foto? É um Twitter. Esse é um Twitter também ou não? Como? Não está na matéria essa. Mas é esse aqui o Luke Essa Damon. Foto é que dentro da matéria tem um Twitter.
para você ver a foto do Luke Damon, teria que clicar no Twitter da matéria, entendeu? É a mesma foto onde aparece o Jordan, que a foto do Jordan é um Twitter. É uma matéria interativa. Mas, enfim, se você clicar na foto Essa do aqui Jordan, ou a de baixo? É de baixo. A de baixo. Deixa eu tentar abrir e vou tentando mostrar enquanto você vai falando aí. Tá bom? E aí, enfim, eu fui subindo essas fotos no Twitter, porque aqui os venezuelanos, eles são muito participativos, assim, você coloca uma coisa, eles começam a comentar e tal. E aí, quando eu começo a jogar essas fotos no Twitter e perguntar para as pessoas, olha, aqui, o que vocês acham? Realmente é a mesma pessoa? Não é? Não sei o quê. E aí, as próprias pessoas também começam a investigar e a procurar e começa a surgir muito mais informação, entendeu? E aí, até que um cara da Rússia, especialista em temas militares, um jornalista especialista em temas militares, consegue outras fotos lá que ele também pesquisou na internet e também começa a me marcar nas postagens dele no Twitter, e aí é que eu consigo confirmar que realmente era o Jordan fazendo a segurança do Trump, e ele não estava só fazendo a segurança, Haroldo, muito importante isso, pelo menos nesse dia, ele estava coordenando a segurança do Trump. Todas as imagens que eu vi desse dia do Jordan, ele estava dando ordens a outros seguranças. E quem faz isso é o coordenador, o chefe de segurança, entendeu? Então, para você ver o nível de proximidade que ele tem, né, com o presidente dos Estados Unidos. Nesse dia, ele era o chefe de segurança do Trump, da segurança. que era um comício. Ele era o chefe de segurança do Trump. E esse era um comício, não sei se você lembra das eleições intermediárias dos Estados Unidos, que foi aquela meia eleição do Congresso. Essa era uma campanha para essa eleição. Olha, eu não achei aqui, vou pedir desculpa aos internautas que estão acompanhando, mas eu recomendo fortemente que eles passem a seguir a Fânia no Twitter, porque realmente ela traz muita informação de lá. E eu acho que ela tem um papel muito importante em informar bem os brasileiros sobre o que acontece na Venezuela. Eu vou fixar, quando a gente terminar a live aqui, agora, eu vou fixar no meu Twitter essa imagem. Então, vai estar logo no início, quando as pessoas me buscarem lá. Tá certo. Você quer ter alguma coisa que eu preciso te perguntar e que eu devia ter te perguntado, não perguntei, você precisa falar e eu esqueci? Eu queria, sobre essa situação dos mercenários, eu queria dizer que não é uma situação que acabou, que se finalizou. Que está resolvida ainda. Ela está ainda em desenvolvimento. Hoje eles prenderam outro suspeito numa região aqui chamada Colônia Tobar, que está umas 2 horas de Caracas. É uma colônia de descendentes de alemães. Então, como muitos desses mercenários, alguns são estrangeiros, a maioria branca, então, eles procuram essas zonas de maioria branca para eles não serem tão descobertos, né? Então, nessa colônia Tobar, já foram três grupos presos nos últimos 2 ou 3 dias. Um deles hoje. E o arsenal que eles trouxeram são tudo armas dos Estados Unidos, entendeu? E um armamento pesado, assim, até metralhadora, armas muito sofisticadas. Na matéria sua tem lá isso tudo. Dá para ver bem que não foi uma tentativa singela. Não é um grupo despreparado, é um grupo muito bem treinado e muito bem equipado, pelo menos. Porque eles podem estar bem treinados, mas eles não deram conta dos pescadores venezuelanos. Isso. E aí isso também volta a acender um conflito ali entre a Venezuela e a Colômbia, porque a Colômbia estava dando apoio
para esses mercenários, e tanto é que, eu não sei se você chegou a ver a notícia, mas apareceu em território venezuelano 3 embarcações colombianas pelo rio Orinoco, que o rio Orinoco para a Venezuela é como o rio Amazonas para a gente, sabe? Sim. É um rio muito caudaloso e tal. E aí, essas lanchas de combate da Colômbia são muito potentes. Precisa de pelo menos 6 pessoas para conduzir cada lancha, ou seja, porque é uma pessoa atrás de cada arma que a lancha tem, o suporte precisa de um militar segurando aquilo com um treinamento militar sofisticado para esse tipo de instrumento, entendeu? Também não é qualquer soldado que pode sustentar esse tipo de arma. E essas 3 lanchas apareceram a 300 milhas da fronteira com a Colômbia, e aí o que a Marinha colombiana, a Armada colombiana justifica é que foi levada pela corrente. Mas, nossa, que coisa. Como elas apareceram todas juntas e amarradas a 300 milhas, são mais de 400 quilômetros, eu fiquei pensando, mas gente, como assim? As embarcações foram soltadas no rio por um sentinela, segundo eles, aí elas foram, não foram cada uma em uma velocidade, não, foram as 3 juntinhas, aí chegou um momento que elas pararam na mesma baía e a corda se enrolou ali, se enrolou até prender as 3. Não, é muito surreal, gente. As explicações que eles dão, assim é mesmo. Vocês querem que a gente acredite nisso? Pelo menos dê uma explicação melhor, sabe? Mas, então, essas embarcações estão baixo custódia do governo venezuelano e agora entra uma negociação aí para devolução desse material militar, porque, de alguma maneira, tem que ser devolvido. Não sei, eu também acho que o governo da Venezuela não tem nenhum interesse em subir o nível de confronto com o governo colombiano, então vai acabar devolvendo, mas aí num processo de negociação e diálogo, pelo menos entre o setor militar, né? Antes de terminar, eu queria falar um pouquinho da fronteira com o Brasil também, se você me permite. Eu acho legal, acho importante. Porque a fronteira da Venezuela com o Brasil, no início, o governo Bolsonaro ali prendeu um alerta de que a Venezuela poderia ser uma ameaça no sentido de contagiar a população brasileira com o coronavírus, não é? Mas agora, Haroldo, o que a gente está vendo é o contrário. Por exemplo, ontem foram 12 casos de coronavírus positivos no dia de ontem anunciado pela vice-presidente Delcy Rodrigues. Dos 12 casos, 5 casos eram de pessoas que estavam do lado brasileiro e que cruzaram para a Venezuela. Aí foram descobertos porque tem todo um procedimento do lado venezuelano, né? Quem entra tem que fazer o teste do coronavírus medir e depois agora eles aplicam o teste direto, entendeu? Automático. O teste rápido que demora 15 minutos para sair o resultado. Aí, depois, como esse teste ele não é muito preciso, acho que ele tem 60% de chance de precisão, mesmo nos casos negativos, as pessoas precisam aguardar 5 dias, primeiro, 5 dias de quarentena e fazer um novo teste, porque às vezes o vírus está incubado e só aparece no resultado depois de 5 dias. Passados 5 dias, eles fazem outro teste. Se deu negativo, pode seguir caminho. No seu estado, você vai ficar abaixo a custódia do governo do estado em um lugar, às vezes é hotel, às vezes é um acampamento, às vezes é uma escola, e depende das condições sociais de cada estado, entendeu? Mas ali você tem que aguardar 15 dias de quarentena, assim ou assim, nesse estado. Tá. E passados os 15 dias, se você não tem sintomas, ok, tá liberado e tal. Liberado. Então, hoje, metade dos casos da Venezuela vieram do Brasil, praticamente, 5 de 12. Quase 50%. Os contágios de ontem, quase a metade, sim. E os outros 6 vieram da Colômbia e só um foi um contágio interno. Para você ver agora, sim, agora só os contágios que estão entrando, que estão sendo detectados no país, a maioria são casos que eles chamam casos importados, entendeu? Porque parece ser que o governo conseguiu realmente isolar o círculo de contágio, né, interno. Mas como tem esse rastreamento, então é muito
fácil descobrir e também evitar o contágio entre as outras pessoas, né? Porque se descobre muito rápido e não dá tempo de seguir esse ciclo, né, de contágio. Muito obrigado, Fânia, pelas informações detalhadas, relevantes e pelas reportagens que você tem feito para o Opera Mundi e para outros veículos brasileiros que se preocupam com a situação da América Latina. Quero que a gente vai tentar, a gente ainda não está 100% adaptado para esse trabalho em casa, aqui a coisa, pelo jeito, vai longe ainda, mas quero que a gente faça mais conversas como essa, porque eu acho muito importante as pessoas terem notícias direto de Caracas aí sobre a situação na Venezuela, inclusive porque circula muita informação incorreta aqui, e é importante que tenha gente bem informada aí para nos trazer essas informações. Queria convidar quem assistiu a fazer uma assinatura de Opera Mundi. Assinatura solidária é como a gente mantém o nosso trabalho da imprensa independente, independente dos grandes grupos financeiros. A gente precisa do apoio dos internautas, especialmente nesse momento também de enfrentamento do coronavírus e, enfim, quedas de várias... Muda tudo no jogo e a gente precisa continuar fazendo bom jornalismo, e é cada vez mais importante. Não sei se a Folha sabe, mas nossa audiência multiplicou por 6 durante esse período. Não sei, um pouco Uau, mais. que legal, não sabia. Dependendo do mês que a gente usa como base, até 8. Em relação a dezembro, a gente está com uma audiência mensal 8 vezes maior. Em relação a janeiro, que já foi uma audiência já estava crescendo também, 4 ou 5 vezes. Então, esse número de 6 é meio um equilíbrio do que está acontecendo, mas porque a gente está fazendo uma cobertura bem importante, eu acho que a redação do Opera Mundi está fazendo um trabalho importantíssimo de acompanhamento dessa situação do coronavírus, que é um assunto mundial, né? De olho em lugares que as pessoas não têm informação, porque circula muito pouca informação aqui sobre Venezuela, sobre Vietnã, sobre Cuba, que são, na verdade, os países que têm tido os melhores resultados, né, nessa ação e a Argentina, porque uma coisa impressionante aqui na América do Sul é a comparação do sucesso das medidas tomadas na Argentina em relação às medidas tomadas no Brasil, né? É uma desproporção de números de contagiados e de mortos inacreditável, né? A gente está entre os países, o Brasil está entre os países com o maior número de vítimas já do coronavírus, e a gente caminha para subir posições e chegar a números terríveis aí, mesmo comparados com Itália, Espanha, França, a gente, infelizmente, caminha para uma situação muito ruim. É isso, o problema do Brasil é que demorou muito a tomar as medidas, e quanto mais você protela, pior, porque aqui, como eu disse, já começa a abrir o comércio, então os países que tomam as medidas começam a abrir o comércio. Claro, porque descobre como controlar, depois descobre como tratar, os médicos têm tempo de tratar bem, achar os melhores caminhos. Aqui é tudo feito na correria e tem um problema com o governo federal, mesmo os estados que tomam medidas tímidas diante do problema, mas tomam medidas, eles são bombardeados de contra-informação vindas diretamente do governo federal. Isso sabota qualquer tentativa de expandir o controle, de expandir a quantidade de testes, de expandir tudo isso, porque não existe um Ministério da Saúde nacional coordenando isso. Os estados têm que descobrir a roda, uns vão melhores, a Bahia está tendo bastante sucesso, por exemplo, com testagem, outros nem tanto, né? Muito obrigado por trazer notícias da Venezuela, volte sempre. Obrigada a vocês, um abraço. Beijo, tchau, tchau, valeu. Encerrou? Pode encerrar a live, Laila.